travagem. Malé, ó som, Maria cidade. Leve, leve, não é máxima velocidade, sem fazer travagem. Malé, ó som, Maria cidade. Leve, leve, é guiar com acerto, sem desacerto. Malé, ó som, Maria cidade. Leve, leve, não é andar na paródia, noite, dia, dia e noite sem parar. E entrar na repartição com o relógio na mão, a hora que Deus quer. Leve, leve, não é isso. Que traz sempre prudência, com muita conveniência. Malé, ó som, Maria cidade. Leve, leve, meu Patrício, é fazer sacrifício e entrar no liceu a hora. Malé, ó som, Maria cidade. Leve, leve, não é barafunda num país que se afunda, deixando estar como está, pra ver como fica. Malé, ó som, Maria cidade. Leve, leve, povo meu, é não correr à toa, como truque que voa. Malé, ó som, Maria cidade. Leve, leve, é andar com o passo certo, para conhecer felicidade. Malé, ó som, Maria cidade. Boa noite. O ministro português da Solidariedade e da Segurança Social cumpre hoje o segundo dia de visita a São Tomé e Príncipe. Pedro Mota Soares visitou alguns projetos ligados à proteção social financiados pela cooperação portuguesa. Foi desta forma que os idosos do lar Dona Semoa Godinho deram boas-vindas ao ministro português de Solidariedade e Segurança Social. Para Pedro Mota Soares, os projetos ligados à proteção social são de extrema importância. Este é um grande projeto da cooperação portuguesa, mas é acima de tudo um projeto muito importante, porque muitas crianças podem ganhar aqui um projeto de vida. Muitas destas crianças conseguiram ser integradas no mercado profissional, sem mesmo que muitas delas continuem os seus estudos, algumas delas até em Portugal, e isso, nesse sentido, penso que é muito gratificante para o governo português perceber que, conjuntamente com as autoridades de São Tomé, num esforço que é um esforço conjunto, um esforço que dá responsabilidade aos dois governos, ao governo de Portugal, mas também ao governo de São Tomé e Príncipe, e ver que conseguimos efetivamente mudar vidas de pessoas, dar um futuro a muitas crianças que porventura de outra forma podiam perder essa mesma oportunidade. E por isso mesmo... O titular da pasta da Saúde e dos Assuntos Sociais fez lembrar que os países com economias frágeis, como é o caso de São Tomé e Príncipe, os desafios são maiores. São várias as situações que têm levado com que os países, particularmente os nossos países com economia frágil,
e todo outro conjunto de problemas resultam em que as crianças, e não só elas, estejam passando por imensos desafios. Os desafios em São Tomé são enormes, portanto, as crianças não tendo condições não podem ir às escolas, as crianças não tendo condições não podem ter assistência médica, as crianças não tendo condições não são inseridas, são excluídas e, portanto, daí a necessidade do Governo ter o empenho e a visão clara daquilo que é preciso fazer em parceria, tanto não podendo fazer sozinho, fazendo em parceria para que, de facto, consigamos resolver progressivamente esses problemas. E, naturalmente, esta vinda do Sr. Ministro de Solidariedade e Assistência Social de Portugal é no sentido de nós incrementarmos, nós levarmos adiante e com alguma responsabilidade maior este desafio, portanto, por via da assinatura muito proximamente de um acordo de cooperação que nós vamos assinar. Pedro Mota Soares cumpre assim mais um dia da sua visita a São Tomé e Príncipe. O ministro português que chegou ontem ao país já manteve encontros com os ministros santomenses da Saúde e dos Assuntos Sociais e dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. Pedro Mota Soares chegou a São Tomé esta sexta-feira e no primeiro dia da sua visita o governante português manteve encontros com entidades santomenses, nomeadamente o ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais e o ministro interino dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. O reforço da cooperação entre São Tomé e Príncipe e Portugal dominou a audiência com Oscar Souza em substituição da chefe da diplomacia santomense, Natália Umbilina. É para nós muito importante assinar o protocolo de cooperação que temos entre o governo português e o governo de São Tomé, especificamente na área da solidariedade, na área dos assuntos sociais. Para nós a cooperação com São Tomé é estratégica, é fundamental, num tempo em que nós sentimos que vai faltando alguma solidariedade nos povos ao longo do mundo. É para nós muito importante dar nota da solidariedade que existe entre o povo português e o povo de São Tomé e Príncipe. No encontro com o seu homólogo Lionel Pontes, as partes abordaram assuntos relacionados com projetos sociais, sobretudo os financiados pela cooperação portuguesa na área da proteção social. Fazemos uma avaliação muito positiva do que aconteceu até agora nestes mesmos projetos. Estamos a falar de projetos que tiveram uma taxa de execução muito elevada e para nós é muito importante garantir a estabilidade a esses mesmos projetos e, portanto, a assinatura deste protocolo de cooperação de 2012-2015 será para nós um momento muito marcante. Ainda no primeiro dia da sua visita, Pedro Mota Soares animou uma palestra sob o lema Economia Social, uma aposta de futuro no Centro Cultural Português. O presidente da Assembleia Nacional defende que não pode haver liberdade de imprensa lá onde não houver liberdade de expressão e de informação. Alcino Pinto fez estas declarações no encontro de reflexão sobre a comunicação social realizado ontem no Instituto Superior Politécnico. Instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas como o Dia de Liberdade de Imprensa, 3 de maio foi assinalado em São Tomé e Príncipe com uma palestra no anfiteatro do ISP, na presença das mais diversas individualidades. Alcino Pinto, presidente da Assembleia Nacional, no seu discurso, afirmou que existe liberdade de imprensa no país. Independentemente das funções de que sou investido neste momento, quero me exprimir na qualidade de um cidadão normal que no seu dia a dia acompanha o que é dito e escrito nos órgãos de comunicação social em São Tomé e Príncipe para afirmar o seguinte: há de facto liberdade de imprensa no nosso país. Por outro lado, o presidente do Conselho Superior de Imprensa afirmou que a comunicação social constitui instrumento fundamental para a consolidação da nossa democracia. O cidadão, no exercício deste direito constitucionalmente consagrado, não pode e não deve fazer com o intuito de ofender o bom nome e a honra do outro cidadão. Importa frisar de que é urgente as intervenções das autoridades competentes no que se reporta às condições de trabalho dos profissionais.
Nelson Mandela foi citado por Patrick da Costa como aquele que defende a liberdade de imprensa. Nelson afirma: é importante que deixemos a liberdade vencer. Ter liberdade de imprensa significa que qualquer cidadão pode exprimir e divulgar o seu pensamento ou imagens. Nesta palestra, organizada pelo Conselho Superior de Imprensa, no dia dedicado à liberdade de imprensa, ficou igualmente marcada pelos discursos do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. O direito de informar e de ser informado é uma prerrogativa dos cidadãos de um modo geral. Por isso, no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o primeiro-ministro e chefe do governo afirmou que, apesar de existir liberdade de imprensa em São Tomé e Príncipe, ainda há muito por fazer. Gabriel Costa assegurou que o seu governo está preocupado em levar informação a todos os cantos do país e alavancar a imprensa escrita. Que apesar de declarar o acesso livre à informação, ainda precisamos de criar as condições para que cada cidadão individualmente possa fazer uso e tirar partido dessa liberdade. Basta recordar que há ainda uma grande parte da nossa população que não tem acesso facilitado aos órgãos que emitem e transmitem matéria informativa no nosso país. Os anos que se seguiram à publicação da lei de imprensa no país e as peripécias já vividas em torno do seu cumprimento, alertam para a necessidade de uma próxima revisão para a sua atualização e melhor conformação com as exigências dos nossos dias. Neste encontro de reflexão, que foi presidido pelo chefe do Estado são tomense, Manuel Pinto da Costa destacou a importância da comunicação social para um Estado de direito democrático. Estou firmemente convicto que investir na comunicação social é investir na democracia e no fortalecimento da sociedade civil, tendo em conta que uma opinião pública bem informada é determinante na promoção da transparência, da boa governação e no combate à corrupção, fatores essenciais para o desenvolvimento do país. Quando falo em investir, não me refiro apenas a uma questão financeira. Falo, sobretudo, em trabalhar em conjunto e, através do mais amplo consenso possível, na promoção das reformas necessárias, nomeadamente no que respeita à modernização do quadro legal do setor, orientando para a criação de condições que assegurem, independentemente de quem está no governo, a independência e a autonomia dos órgãos de comunicação social. A legislação sobre a comunicação social e a liberdade de expressão na imprensa em São Tomé e Príncipe foram temas da palestra organizada pelo Conselho Superior de Imprensa. Como se fez a referência, a legislação sobre a comunicação social e a liberdade de expressão na imprensa santomense foram dois temas que estiveram em debate na palestra de ontem proferida pela jornalista Conceição Lima e pelo jurista Felindo Costa Alegre. E face a essas lacunas todas a nível legislativo, como é que a comunicação social tem funcionado sem elas? É que não tem funcionado, né? Não tem funcionado. Há uma atividade, mas desregrada, completamente desregrada e desnorteada também. Portanto, mas não é isso que interessa, né? Nós temos que... Há uma oportunidade, há agora uma oportunidade, acho que é uma maior consciência da parte de todos e é uma vontade de se alterar a situação. Portanto, acho que ultrapassou-se uma fase, as pessoas estão conscientes, os interessados todos, o poder político, acho que os próprios jornalistas e tal, não se sentem confortáveis na situação atual e por isso acho que vai-se evoluir no sentido de fazer com que o mínimo seja feito para dar substância, para dar coerência, para direcionar o esforço que deve ser feito para que a comunicação social tenha dias melhores. O problema, quando se trata de liberdade de expressão na imprensa, já se põe em termos diferentes, não é?
porque dada a omnipresença e omnipotência dos órgãos estatais, sobretudo da televisão, assiste-se ciclicamente ora avanços, ora travagens, ora recuos, e há momentos em que se sente que a liberdade de expressão, o pluralismo e a liberdade de imprensa estão sob ataque. De um modo geral, o quadro é um quadro de liberdade relativa e apreciável, mas é preciso ter-se em conta esta realidade, sobretudo a nível dos órgãos estatais, pelo seu peso e pela sua predominância, e criar mecanismos de facto que garantam quer a liberdade e o direito dos jornalistas a informar, quer o direito do público a ser informado, quer o direito de qualquer cidadão a exprimir a sua opinião nos órgãos de comunicação social. Um trabalho mais alargado da palestra sobre a comunicação social depois do telejornal no Espaço em Destaque. A responsabilidade penal do poder político foi tema de uma conferência organizada ontem pela Ordem dos Advogados. O certame teve como oradora a professora portuguesa do processo penal da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Cláudia Santos. A realização desta conferência vem no quadro das atividades traçadas pela Ordem dos Advogados. Um dos objetivos é de atualizar os conhecimentos e estabelecer diálogos que contribuam para a responsabilização, melhoria da gestão e funcionamento da coisa pública. A conferência insere-se no ciclo de conferências, previsto pela Ordem dos Advogados para o ano 2013. Começou em janeiro com a realização da Conferência sobre o Direito Constitucional e, portanto, atendendo à pertinência do tema e até a entrada em vigor do Código Penal e Processo Penal, a Ordem entendeu que era importante abordar a questão da responsabilidade penal dos titulares dos cargos políticos. O presidente da Assembleia Nacional, que esteve presente nesta conferência, disse que a sociedade são-tomense vive uma grande crise de valores e acrescentou que há descrença da população em relação à classe política. Atrevo-me a este propósito dizer que esta quebra de confiança talvez resulta da sensação que o destinatário tem das outras injustiças e que se reflete também e com grande acuidade nos tribunais e ou em todo o tecido judiciário. Hoje, a nossa sociedade vive uma grande crise de valores que resulta, dentre outros, de uma grande falta de autoridade de Estado, que é reflexo, do meu ponto de vista, da relação entre as políticas anunciadas e as expectativas geradas por elas. Estou seguro que durante o presente evento se conseguirá identificar os atuais desafios que se colocam relativamente às eventuais lacunas no nosso ordenamento jurídico que podem imperar as intervenções das autoridades judiciárias, uma vez que os ganhos que emergirão na discussão irão certamente desencadear algum interesse para o país. A conferência teve como oradora a professora do Processo Penal da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Cláudia Santos, que na segunda-feira, no mesmo quadro, irá coordenar uma formação no Centro Cultural Português aos fazedores da Justiça. O ministro das Obras Públicas, Infraestrutura, Recursos Naturais e Meio Ambiente reuniu-se ontem no seu ministério com todos os técnicos do setor de energia da IMAI. O encontro que serviu para avaliar a situação e tomar medidas para estancar o déficit de energia que se assiste atualmente no país. Estiveram presentes no encontro com o ministro todos os responsáveis do setor de energia e o atual direção-geral da IMAI. Juntos fizeram uma radiografia total do sistema e definiram medidas de forma a ultrapassar o déficit energético que se assiste atualmente no país. Sabemos que a nossa produção atual não responde à procura que nós temos, que a procura se situa volta de 15 megawatts, nós estamos a produzir agora cerca de 12, portanto este déficit só pode ser ultrapassado depois de concluir todo o processo de manutenção.
O ministro Osvaldo Abreu anunciou para a próxima semana uma nova etapa de manutenção na central térmica de São Tomé e já assegurou o engajamento dos técnicos em redobrar esforços por uma solução mais rápida da situação. Nós estávamos a falar num horário que rondava entre as 8 e as 17 horas, mas os técnicos e os responsáveis comprometeram-se em trabalhar 24/24 para que o tempo total de manutenção, que deveria situar em cerca de 4 meses, seja a metade ou menos da metade. E a contribuição que nós temos tido neste momento é muito válida, porque pensamos que engajando as pessoas que trabalham diretamente com esses problemas, dando-lhes a garantia do nosso apoio, nós possamos também resolver problemas com mais eficiência. A radiografia está feita e anunciam-se medidas eficientes e com uma maior precisão de forma a solucionar a carência energética no país. O Ministério das Obras Públicas vai reativar parceria entre as polícias de segurança pública e de investigação criminal para pôr cobro à onda de roubo de energia elétrica. O governo pretende, assim, punir de forma mais severa os consumidores que praticam tais atos ilícitos. A questão do roubo de energia é uma questão bastante antiga e não só relativamente à energia. Sabemos que a questão do roubo tem se incrementado no nosso país a todos os níveis. A energia não é exceção. Existem mecanismos legais para lidarmos com a situação. E nós pensamos ativar ou reativar o processo de parceria entre a EMAI, a Polícia Nacional e a Polícia de Investigação Criminal, para que de forma conjunta possamos não só pôr cobro a questão de roubo como tal, mas sim poder punir de forma mais severa aqueles que praticam este ato, porque nós sabemos que o roubo de energia não é só uma questão de prejuízo em termos financeiros para a empresa, mas sim danos na rede e muitas vezes com consequências para vidas humanas. E, portanto, todas as medidas estão sendo nesse momento consideradas para nós, como repito, de forma conjunta e coordenada com outras forças, podermos atender com maior firmeza este processo. A Embaixada da África do Sul promoveu uma pequena mostra de alguns produtos de potência econômica africana no hotel da capital. A iniciativa, que contou com a presença de alguns empresários locais, dá indicação das perspectivas que se abrem na cooperação entre África do Sul e São Tomé e Príncipe. Foi um primeiro passo. Os convidados puderam provar queijo, carne seca e vinho da África do Sul, bem como apreciar algumas peças de vestuário criadas pela estilista Kufala Mayosi. A empresária sul-africana, Ana Simiola, sublinhou que esta primeira visita teve como objetivo promover produtos do seu país e estudar o mercado. Simiola destacou ainda que pretende abraçar causas humanitárias através de projetos sociais, contribuindo para o empoderamento da mulher são-tomense. Podemos trazer produtos alimentares. Entretanto, chamou-me a atenção a situação das mulheres santomenses. Gostaria de trabalhar mais com as que estão nas comunidades. Reparei também que aqui deita-se muita coisa fora, que pode ser reciclada e criar novos produtos. Oportunidade existe, já que estamos a trabalhar em conjunto. A pequena amostra foi um sinal da possibilidade do alargamento da cooperação ao domínio empresarial. Os produtos são bons, sobretudo o vinho sul-africano, sobretudo os vinhos da zona de Cape Town. São vinhos conhecidos, produtos de qualidade. Nós tivemos a oportunidade de ver e apreciar vinhos com muito boa qualidade, que eu recomendaria que comerciantes nossos começassem a olhar para eles como uma alternativa para o mercado santomense.
João Gomes admitiu que, apesar das diferenças, é possível a cooperação empresarial entre os dois países. A África do Sul é uma potência, né, no nosso continente. Portanto, nós, um país pequeno, temos todo o interesse em ensaiar parcerias com um país tão grande e tão desenvolvido como a África do Sul. E, segundo foi dito aqui, existe disponibilidade das autoridades sul-africanas no sentido de se promover esse intercâmbio. E tudo quanto eu sei, também as nossas autoridades estão interessadas nisto. Daí que há aqui uma oportunidade de nos juntarmos, darmos as mãos, nós com as especificidades de um país formado por duas ilhas, um país pequeno, e a África do Sul, com a dimensão que tem, nós pensamos que sim, é perfeitamente possível uma cooperação empresarial entre os dois países. O encarregado de negócios da África do Sul está convencido de que existem condições para o reforço da cooperação com São Tomé e Príncipe. Pretendemos ver essa cooperação a crescer, particularmente no que diz respeito à transferência do know-how, não é? E mesmo na área dos negócios, e assim como na área política. Nós achamos que a África do Sul pode, digamos assim, contribuir e na cooperação, não é apoio, não é ajuda, é a cooperação. Dentro de 3 meses estará em São Tomé e Príncipe um grupo maior de empresários sul-africanos para vir explorar oportunidades de negócios. O percurso da Ilha do Príncipe é o título do livro lançado esta semana na região autónoma do Príncipe, cujo autor é o engenheiro Silvestre Umbelina. A cerimónia decorreu no auditório do Centro Cultural do Príncipe. A participação de Silvestre Umbelina com o lançamento deste livro é de pôr à disposição de todos mais um livro e desta feita com o objetivo de partilhar com os outros um pouco do que sabe sobre a Ilha do Príncipe e a sua relação com a sua irmã Santo Tomé. Com a leitura desse livro, principalmente os jovens poderão ter a oportunidade de compreender e analisar melhor o passado, de modo a terem condições para traçarem o novo rumo para as suas próprias vidas, com reflexos positivos no desenvolvimento da região do Príncipe. O livro está estruturado de modo a facilitar pedagogicamente os estudantes a fazerem consultas sobre a Ilha do Príncipe. Para tal, as frases são de fácil interpretação, contendo palavras de uso corrente. Um livro que o presidente do governo regional, presente neste lançamento, disse estar esperançoso ser acarinhado por todos. Tem 4 fases no livro. Uma primeira fase é o achamento da Ilha do Príncipe. Uma segunda fase é o período de cacau e café, a reorganização administrativa e arbitrariedades coloniais. Uma terceira fase é a luta pela independência nacional, das correntes nacionalistas ao 25 de abril. E quarta e última fase, reflexões do próprio autor, do engenheiro Silvestre, sobre a participação da sociedade civil no processo de desenvolvimento do Príncipe. Eu julgo que todos devemos acarinhar esta obra, coisa rara no Príncipe, não há muita gente a escrever no Príncipe. Agradecemos bastante ao engenheiro Silvestre por nos brindar com mais uma obra deste calibre, colocando, de facto, na atualidade, o que foi o processo autonômico do Príncipe. O percurso da Ilha do Príncipe é a primeira edição do livro lançado pelo ator Silvestre Umbelina no presente ano. É tudo por hoje. Em nome de toda a equipa, boa noite. Quando estive a plantar, plantei sozinho.
Quando eu estive a trabalhar, trabalhei sozinho. Quando eu estive a criar, criei sozinho. Hoje tem a produção, você vem roubar. Deus não quer isso. Estamos num país abençoado, chuvoso, com terreno fértil para agricultura. Vamos todos apostar. Deus não quer isso. Estamos num país abençoado, chuvoso, com terreno fértil para agricultura. Vamos todos apostar. Vamos comer nosso suor, vamos beber nosso suor, vamos vestir nosso suor. É assim que Deus quer. Vamos comer nosso suor, vamos beber nosso suor, vamos vestir nosso suor. É assim que Deus quer. Eli Produções. Por que roubar? Por que corrupção? Deus não quer isso. Estamos num país abençoado, chuvoso, com terreno fértil para agricultura. Vamos todos apostar. Deus não quer isso. Estamos num país abençoado, chuvoso, com terreno fértil para agricultura. Vamos todos apostar. Vamos comer nosso suor, vamos beber nosso suor, vamos vestir nosso suor. É assim que Deus quer. Vamos comer nosso suor, vamos beber nosso suor, vamos vestir nosso suor. Vamos comer nosso suor, vamos beber nosso suor, vamos vestir nosso suor. É assim que Deus quer. Vamos comer nosso suor, vamos beber nosso suor, vamos vestir nosso suor. É assim que Deus quer. Nosso suor, nosso suor, nosso suor. É assim que Deus quer. Nosso suor, nosso suor, nosso suor. É assim que Deus quer.